Você vai pedir desculpa aí, vai. Fala, meu povo, estamos de volta, gente, perdão aí. A energia caiu, ficamos no escuro aqui. Mas já voltou, graças a Deus, estamos aí de volta. E a gente vai continuar aqui. Você que aí já estamos mandando o link novamente aí. Entra no link aí e fica conectado com a gente. A gente vai esperar só um pouquinho aqui para a gente retomar de onde a gente estava, para que todo mundo que estava aí online possa voltar e continuar, para não perder o raciocínio, né, que Jackson estava desenvolvendo aqui. Tá bom? Vamos dar mais um tempinho aí para que todos possam entrar. Aqui também os pastores estão transmitindo também, na verdade, compartilhando os links também novamente, para a gente voltar, tá bom? Foi uma queda de energia que teve aqui na rádio, aqui na cidade inteira, né? Foi a cidade toda? Cidade toda teve uma queda de energia, então você vai também nos compreender que foi todo geral, foi geral. Tá bom? Mas estamos aqui, graças a Deus, Deus é bom, Deus é bom, não é não, minha irmã? Aqui a gente tá ali, ó, ela tá ali, porque vocês não veem, mas ela tá ali, a esposa de Jackson, a nossa irmã Auri, dona Auri, né, Jackson? É isso aí. Vem acompanhando o pastor Jackson aqui. Amém, amados? Já estão aí entrando, estão conectando, tá bom? E aí a gente vai recomeçar. Também quero saudar aí, que eu sei que muitos irmãos que estão fora, né? Nós temos alguns irmãos aí da Argentina, né? Nossos irmãos lá da Comunidade das Nações, né? Que pastor Edivaldir ali pastoreou por 7 anos, pastor? Pastorei, na verdade, tive lá 7 anos, pastorei por 4 a congregação. Pastoreou por 4 anos a congregação da Comunidade das Nações. Então, mis hermanos aí da Argentina, saludos a todos. Tem uma irmã, Nancy, que disse que está aí acompanhando na Espanha. Na Espanha? Uau, Nancy! Um abracito, Nancy! Saludo, minha hermanita! Te extraño muitíssimo. Tá indo longe. Pois é, aí estamos na Espanha, gente. Tá bom? Estamos na Espanha. Então, a gente lá na Espanha nos assistindo. Olha só. Aqui é sem fronteiras. O bom da internet é isso, né? Sim. Tem o lado bom da internet, né? Claro. Existem pastores de YouTube, pastores de internet que não devem ser pastores, né? Mas existe a internet, ela é muito boa quando é bem usada, né? A tecnologia ela é favorável demais e ajuda demais, né? Ajuda muito. Por exemplo, hoje estamos aqui falando de um tema tão importante e que tantas pessoas serão abençoadas, né? Tirarão dúvidas, né? Vão ter melhores esclarecimentos, né? Vão ser edificadas, e tudo isso por conta da internet. Quem está ao vivo aqui agora, né? Quem vai estar com a gente, quem está com a gente aqui acompanhando ao vivo, e aqueles que vão assistir ainda depois esse podcast. Tá bom? Vamos voltar então aqui para o nosso raciocínio. Deixa eu ver como é que está aqui o pessoal do WhatsApp. Gente, pode mandar pergunta no WhatsApp, tá bom? Pode mandar pergunta, pode mandar seu áudio, ou também pode ser mensagem de texto. Você pode mandar também um vídeo, quiser mandar um vídeo, gravar um vídeo aí de você, onde você está, e quiser mandar para a gente vai soltar também. Aqui, ó, o Valdinei está me dizendo que Jacobina 2 também faltou energia, então foi geral. Foi geral. E maravilha. Aqui também tem o nosso irmão Janderson, que está conosco, lá de Campo Formoso, irmão Janderson de Campo Formoso, lá da Igreja Batista Nova Sião, de Campo Formoso, do pastor Joedson. Um abraço aí, meus irmãos de Campo Formoso, pastor Joedson, um amigo, homem de Deus, um abraço. Uma hora vamos marcar o pastor Joedson para você estar aqui com a gente também, compartilhando conosco. E temos mais aí. Que mais? Tem muitas mensagens aqui, não vai dar para ler tudo aqui agora. E manda mensagem, gente, também aí no chat do YouTube aí da TV Jacobina, tá bom? E pega o link aí novamente e joga para cima e vamos compartilhar com o máximo de pessoas.
Amém? Vamos voltar aqui. Jackson estava falando justamente aí do pastoreio. Pega aí, Jackson, de onde você estava, lembra? Se você não for assim como eu, tá ótimo, porque se fosse eu já tinha perdido meu raciocínio faz tempo. Mas como eu fui professor durante 20 anos, perder o foco assim dá trabalho. Só que a mente está cansada, né? Mas eu estava falando de Êxodo 18, ali a questão dos grupos menores. Sim, né? Dos grupos pequenos. E também se tem até a experiência, uma experiência negativa, quando Sim. o pastor não faz um trabalho realmente de cuidado, claro. de acompanhamento desse grupo pequeno. E esses grupos, eles foram importantes também para mim, porque eu comecei a cuidar de pessoas nesses grupos menores, como auxiliar. Sim. Né? E eu lembro que um primeiro desafio para mim eu lembro que o meu pastor na época falou assim, você tá disposto ao desafio? Eu falei, tô. Só que a gente nunca imagina que desafio é. Qual é o desafio? E realmente eu não imaginava. Havia chegado na congregação um irmão que já tinha 30 anos de evangelho. Sim. E ainda com muita coisa para ser trabalhada. Sim, né? sim. E eu tinha, nessa época, eu estava com 6 anos caminhando em Cristo Jesus. E meu pastor falou, você vai cuidar dele. Ele chamou os dois e falou, a partir de hoje, Jackson vai cuidar de você. Aí o rapaz olhou assim, de cima para baixo, era um senhor, olhou de cima para baixo assim, acho que pensou assim, esse moleque saiu das calças, chegou agora. Eu já estou aqui faz tanto tempo. E eu, por outro lado, falei, misericórdia, vou fazer o que agora? E aí, falei com ele, vamos marcar para a gente sentar? Falei, vamos. E aí marquei na casa dele. Quando cheguei na casa dele, ele estava com uns 3, 4 tipos de Bíblia lá, reservado, sentadinho, só esperando que eu dissesse alguma coisa para aí você aprender o seu. Tava preparado, né? Preparado. Aí comecei a conversar com ele, não toquei nas Bíblias hora nenhuma. Comecei a conversar com ele e aí descobri que ele havia sido campeão baiano de dama. Aí eu falei, rapaz, eu não sei jogar muito não, mas eu acho que eu ganho de você. Você ganha de mim. E aí fui jogar com ele. Apanhei até que como era bom. Né? E nos despedimos e tal, não tocamos em Bíblia, não falamos nada da palavra. Aí marquei na outra semana na casa dele. Aí levei outros amigos, outros irmãos, vamos lá. Aí falou, vou fazer um almoço com vocês. Fez um almoço e a gente deu risada, compartilhou algumas palavras da texto, eu vi. O que você pensa disso? Ele foi falando, eloquente, maravilha. Deixei ele falar, deixei ele à vontade, respeitei o tempo dele. Né? Eu sei que, passado um mês, ele me chamou e falou a seguinte frase, e aquilo ali para mim foi marcante também nessa questão do pastoreio. Ele falou, você foi colocado para tocar na minha vida. A expressão que a gente usava na época. Mas você em nenhum momento buscou ser maior do que eu. Em nenhum momento você quis mostrar que eu era inferior a você. Em nenhum momento você me desafiou, pelo contrário. A sua forma de viver, a sua forma de compartilhar, eu quero dizer o seguinte, que hoje você tem liberdade de falar o que quiser comigo. Aquilo dali me quebrou. Sim. E realmente foi assim, um ciclo com a bênção. Que bênção. Então assim, é por isso que essas experiências me ajudaram a entender como a gente precisa ser sensível com as pessoas. Porque às vezes, nessa questão dos grupos pequenos, a gente sempre ensina as pessoas o seguinte, vocês estão nos auxiliando, então vocês têm que representar primeiro Jesus. Claro. E nós também que estamos passando essa responsabilidade. Sim. Então como é que nós tratamos vocês? Com amor, com carinho? Então esse rebanho que pertence ao Senhor, que está sob nosso cuidado, tem que ser tratado com cuidado e carinho. Amém. Claro. Então, eu acredito que é importante sim, a gente compartilhar o pastoreio com pessoas maduras que vão realmente nos auxiliar. Sim. Não vão fazer nosso papel, mas vão nos auxiliar. E até porque são essas pessoas que futuramente serão ordenadas a pastores, né? Olha eu aqui. Né? Você hoje é um pastor fruto daí, né? Então, a importância disso, né? Mas amém, vou jogar aí também para Edivaldir e Nilton também para falar um pouco sobre isso daí, né? Sobre essa importância de
outros irmãos, os irmãos, as ovelhas, né? Os irmãos da congregação, ser auxiliadores no pastoreio, né? Se essa é só uma função somente que só o pastor tem que fazer na igreja, na congregação. Fala aí, fala aí, Divaldi. Pastor Nilton. Eu tô fazendo igual a Jaque. Na próxima vez que vai ser de hoje. O homem começou a falar, e aí até a energia falou. Eu agora tenho que ficar bem quietinho aqui, esperando comer para depois. A palavra estava tão poderosa que até a energia caiu. Até a energia. Que bênção. Mas, Ali tem, antes de Edivaldir falar, tem algumas mensagens ali, ó. Pastor Edivaldir, Pastor Nilson, grande bênção. Jonathan Silva. Jonathan Silva. olha, Aí, ó, Jonathan. Jonathan Aí é de Silva. Capim Grosso. Homem de Deus. Abraço. Mercedes Santos, olha lá, Mercedes Santos. Anderson, Campo Formoso. A paz de Cristo, abraço, Pastor Antônio. Valeu, Anderson, um abraço, meu irmão. Que bênção. De Lenira volta. Galberto. Olha lá, Lenira, de volta. De volta. De volta, dona Lenira. Deixa eu ajeitar o cabelo aqui para ver se fica mais bonito. Aqui em Buranas também. Olha lá, um Buranas em Pedro. Érica. Dona Érica. Érica. Aqui um glória a Deus. Glória a Deus. Luan Gomes. Voltamos, Luan, tamo aí. Olha lá, o pastor. Shalom, forte Wilton abraço a esses Souza. homens de Deus, meus amigos, Pastor Nilton, Pastor Edivaldir, Pastor Jacques. Estou lhe ajudando, viu, Antônio? Que nos olha Tô aqui. gostando aqui desse- Nos olha aqui. Você me auxiliar. Eu estou gostando. Tô gostando. Estamos aqui assistindo de Barriguda dos Doutores, ó. Barriguda rapaz. do doutor lá. Vai ó, lá, irmã em Buranas. Sebastiana. Lá. Sebastiana. Sebastiana. Jonathan Silva novamente, lá, o grande bênção, Pastor Nilton, Pastor Edivaldir. Edivaldir esteve lá recentemente, né? Maria Cleusa, Maria mulher Cleusa. de Deus. Aí, Cleusa, você ainda está em Salvador, dona Se eu Cleusa? não me engano, ali é Guga. Ó, Gustavo. Gustavo, Pastor Nilton, homem de Deus. Homens de Deus aí, ó. Rogério Luiz, esse aí eu acho que é lá de Senhor do Bonfim. Notório, a disfunção Anot... pastoral. Vai, Nilton, vai, Nilton. Misturada com os ministérios de profeta, evangelista, apostólico e Mestre. mestre, Efésios Efésios 4, 4, 11, né? Cinco Isso aí ministérios, né? é fato, né? Há uma mistura, né? Claro. E Sim. é necessário separar, Claro. porém, muito importante quando é usado cada um na sua função, né? Aquilo claro. que no verso 16 já fala um Vai pouquinho falar, sobre né? Que isso. eles foram Grande abraço. é justamente Sim. para edificação Sim, do corpo, grande né? abraço, pastor Jacques. Quem? Opa! Olha lá o pastor Jacques, Abraço. Aline Oliveira. Salvador? Abraço, Ô, Jaquinho. Salvador. Tá vendo aí? Olha, é o esposo dela. Esposo Olha, dela, doutora abraço. Anderson. Abraço, Jaquinho. Aí. DJ Anderson. Aí, eu já aprendi um novo apelido, Jaquinho. Paz a todos. Meu pastor Jacques, Pastor paz a Jacques, todos. a paz a todos. Ensinei de Glória a Barreto. Deus. Olha lá, ó, tremendo. Que bom, gente. Mas- Isso é fruto de pastoreio. É isso, é. Isso é fruto de pastoreio. Essas pessoas aí, né, cumprimentando. Olá, Luiz Roberto, graça e paz a todos. Cumprimentando, né, tá aí no chat aí, falando dos pastores, dos seus pastores. Isso é tremendo. Gustavo, mais uma vez, na graça e Na paz. graça e paz. Então é Bênção de Deus. Mas você... Edivaldir. Mas antes de passar para Edivaldir falar sim. daquilo, uma coisa interessante que o Rogério colocou ali, né? Sobre essa... Pra gente não perder, mas a gente Tenho o volta, pastor lá. Nilton como meu pastor, Capim Grosso. Aí, ó, Jonathan. Jonathan. Olha, você de novo. Muito bem, Jonas. Olá, dona Maria. Estou em Jacobina, meus irmãos. Aí, Creuza. Abraço, mulher de Deus. Creuza, você é uma mãe que eu tenho. Apóstolo Santo. Olha, querido, nós não vamos se beijar, não. Eu sei que é Olha lá, um Lucas mandamento, Cardoso. mas Ó, Lucas. Meu pastor Jacques, um forte abraço. Abraço aos outros também. Obrigado, Lucas. Lucão. Tremendo. Agora, voltando isso aí, Antônio. O que você Tem tava... mais aí? Tem mais aí? Tem mais aí, Clodoaldo? Ou a gente deixa para um outro momento? Coloca aquela diretamente de Dom Inocêncio, Piauí, Piauí, pastor pastor Nilton. Nilton. Deus Rapaz, abençoe. ó. Deus abençoe. Você tá Rapaz, vendo que quando Piauí, Glécia. Grécia lá, ó. Glécia, Glória a ovelha Deus. amada, ela e o esposo. Eu falei Fernando. que ia ser poucas pessoas que não iam conhecer você, né? A gente tá vendo aí. Glécia,
Tremendo aí, ó. Ciro Moreno. O meu pastor e amigo e irmão. o Ciro. Abração, homem de Deus. Ah, muito bem. Tá bom, Ciro. Você não mandou um abraço para mim, mas tudo bem. Vocês Santos. Olha lá, Anderson, graças e paz a todos. Pastor Antônio, homem de Deus. Tô chegando lá, viu? Tô chegando lá. Leila Anderson, Costa, um abraço. irmã Leninha, um abraço. Um abraço. Meu genro, pastor Nilton, Edvaldir, pastor Jair. Até a sogra, meu irmão. Deus é fiel. Aí, ó, tá vendo aí? Capim grosso em Cabe peso. em peso, Jonathan Silva aí, ó. Aí, ó, isso aí. Tremendo. Que, Pois é. Rapaz, que negócio. Falar de pastoreio, tá vendo? Eu pensei que ia ficar assim, todo mundo meio acanhado, nada. Os irmãos estão aqui. Pastoreio, tá vendo? Como o pastoreio é fundamental na vida das ovelhas, né? É como Claro. você disse, Nilton. Você falou uma coisa que eu fiquei aqui. Os irmãos, ninguém gosta de ser corrigido. A verdade é essa. Ninguém gosta de ser corrigido. Mas quando nós somos corrigidos, no momento a gente pode não gostar, como ovelha, né? Em qualquer área da vida, mas a gente está aqui no nosso contexto como ovelha. Sim. Mas sabe o que acontece? A gente foi corrigido, chamaram no eixo, mas aquilo a gente vai entender que é amor. Verdadeiro. Que é Hebreus, cuidado. né? Hebreus 12. Hebreus 12. O que é que a ovelha vai falar? A Bíblia diz que Deus corrige todo filho que que ele ama. E ele vai usar quem? O seu líder, Seu líder, seu pastor. seu pastor. Então a ovelha de imediato, às vezes ela trava a ovelha. Mas depois há um sentimento de respeito através dessa correção que gerou nela mais aproximação com a salvação. Sim. Ela se torna mais parecida com Cristo. E na mentalidade dela agora nasce um sentimento: meu pastor se preocupa comigo. Sim. Então essa ideia vai até para a paternidade. Porque o que é um pastor? É um pai. É um pai. É isso. Já vou continuar. Continue aí, depois eu pergunto. Vou pegar. Então vai, Eu quero Vá. só falar um pouquinho sobre essa questão, que a pergunta outras pessoas poderiam... Repita aí para mim, eu não sou professor. Outras pessoas da congregação, outros irmãos da Sim. congregação, né? Eles podem ajudar o pastor nesse pastoreio, ou Podem pastorear. ou essa função de pastorear é somente do pastor? Nós precisamos assim separar. Na hora que você fez a pergunta, me veio agora a mente na hora, e agora volto a dizer. Existe pastorear e discipular. E a gente às vezes confunde as coisas. Mateus 28 fala que todos podem discipular. O que é discipular? Ensinar. Sim. Agora, o pastor, ele tem uma vocação. Por exemplo, se você pega... O que é um pastor? Um pai. Sim. Nós temos aqui filhos, sim ou não? Claro, Sim. sim. Espero que todos nós tenham mais de um. Todos Sim, têm mais de um? todos. Pronto, aí você vai entender mais o que é um pastor. Sim. Quando um irmão tem alguma deficiência ou faz alguma coisa que não agrada ao pai ou à mãe, não é? Sim. O irmão, ele não tem esse sentimento de corrigir para melhorar. Claro. É isso que muitos não entendem a ideia do pastor na igreja, dos irmãos. Sim. Quando há um problema, muitos irmãos não têm o sentimento do pastor. Claro. Muitos querem condenar. E o pastor quer corrigir para acertar. Porque na cabeça do pastor, todos são seus filhos. Sim. O pastor. Sim. Então, o irmão, ele não tem a visão do pastor, por isso. Porque na visão de um irmão, sempre é competição. Claro. Se a gente pega nossos filhos, eles competem o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo a atenção do pai, o tempo todo a atenção da mãe, quem tira a nota mais alta, quem chega primeiro, quem corre mais. Então há uma competição, e que isso é normal para quem está com um coração de ovelha. Sim. É por isso a necessidade do pastor. Do pastor. Porque o pastor corrige todo mundo, mas quer que todos cresçam. Claro. Ninguém fique para trás. Claro. Então existe uma diferença de apacentar e discipular. Aham. O que Jesus diz em Mateus 28 é que todos podem discipular, porque todos têm algo para ensinar. Claro. Agora, o apacentar é uma vocação. É um chamado que Deus vai te dar, que não é o homem que dá, Sim. é Deus. Efésios 4:11. Efésios 4:11. Ele designou quem? Cristo. Sim. Então, ele dá a você uma capacitação, esse sentimento profundo de apacentar, de Para cuidar. serviço ao santo do Sim. ministério. Sim, Né? Para a obra do aí ministério. entra Sim. os 5 ministérios, mas nós estamos tratando um pouco sobre apacentar. Sim, que é essa sim. ideia mais de... Claro. Porque os 5 ministérios devem funcionar.
Não só na igreja local, como a igreja universal, né? Sim, Aí só que não se resume aos 5 ministérios, né? claro. Ele vai escolhendo e cada um fazendo a sua função, o corpo é edificado. Mas como nós estamos trazendo o apacentar, existe o nível que o pastor Jacques falou. Pequenos grupos, você vai levantando líderes e ali... Só que na cabeça de muitas ovelhas é que só o líder pode discipular. Sim, Claro. sim. Que só o pastor é que tem que Sim, ensinar. Claro. Não, a expressão de discipular, que é ensinar, e o contexto fala de ensinar a guardar, ele compreende que todos devem conhecer a doutrina. Dentro disso que o Nil está falando, deixa eu só ler um versículo aqui. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Está vendo que o ensinar é um pouco separado de apacentar? Porque Sim. ensinar todos temos que fazer. Aham. Agora, para me ensinar, eu preciso saber. Sim. Para discipular, eu preciso ser discípulo. Aham. Eu não posso discipular alguém que Claro. não seja discípulo. É por isso que tem coisas que o discípulo não pode, tem que chamar o pastor. É. Não tem condição. É por isso que Moisés, a sua fala foi muito importante, porque quando o sogro diz para Moisés, um líder, é uma das coisas que o líder deve que ter, humildade. Sim, O pastor não é aquele que sabe tudo, claro. ok? Moisés, por mais que foi chamado por Deus, ele tinha coisa para aprender. Aham. E aprende de um camarada que ele, eu acho que nunca imaginou que poderia ensinar. Sim, O sogro dele claro. chega para ele, vê ele naquela situação, diz: olha, Moisés, levanta homens agora, cheios do Espírito Santo, não apegado à ganância, volta para Tito, volta para... Então, as mesmas características de um diácono, Aham. de um pastor, né? Acrescentado só que o pastor ele tem um ministério de apacentar. De apacentar. Que esse eu acredito que é o tema central de hoje. Claro, Nós estamos claro. aqui. Né? Claro. Eu acredito que nós devemos abordar muito essa questão, o que não é pastorado, Sim. porque a coisa Claro. não está boa. Sim, Claro. sim. As pessoas em igreja cheia não é sinônimo de pastorado. Ok? Abarrotado de gente. Sim. Ok? Então, uma situação que ele contou, que as pessoas começaram a ver na família dele, na vida dele, da esposa, dos filhos, um discipulado, uma referência, né? Que aí eu quero... exemplo. Um exemplo, que aí eu quero entrar aqui. Em 1 Coríntios 4, que é um dos textos que Deus colocou no meu coração para estar aqui. Rapaz. Sim. 1 Coríntios Tá 4. aberto aqui, ó. É? Tá vendo? Pessoal, eu arrepiei. Tá aberto. Tá Eu aberto tô aqui. com a camisa aqui. aí não deu pra A camisa não deixou. Mas essa é a ideia Cara. que Paulo descreve em a igreja de Corinto, a ideia de pastor. Sim. E aí, hoje nós temos muitos tutores. Pronto. O tutor, ele não tem preocupação com o teu aprendizado, ele tem uma preocupação com o ensino. É isso aí. Existe a diferença. Porque tem gente que se preocupa no conteúdo de ensinar, mas não se preocupa se as pessoas estão aprendendo. Sim. Claro. Sim. E o pastor, como diz Paulo aqui em Corinto, ele diz: pois ainda que vocês tenham 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais. Ele está falando aqui de pastor. Justamente. Pois eu vos gerei. Porquanto em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por intermédio do Evangelho. Sendo assim, eu suplico-vos que sejam meus imitadores. O pastor é alguém que as pessoas podem imitar. Sim. É por isso que eu bato na tecla da ideia do pastor ser referência com a sua família, homem de uma mulher só e de um casamento só. Homem de uma mulher só e de um casamento só. Sim. O segundo casamento te desqualifica ser pastor. Sim. Homem de uma mulher só, de uma palavra só, homem de bom testemunho na comunidade, de uma boa índole, de uma boa Irrepreensível, fala, né? irrepreensível, que a palavra significa que não necessita de repreensão, não que não podemos aprender e devemos aprender, Claro. mas a palavra, o contexto é esse. Uhum. É alguém libado, Que governa bem sua que casa. governa bem a sua casa, Sim. que tem os seus filhos sobre a disciplina do Senhor. Então são essas características bíblicas. Sim. Não é se você é médico, se você é doutor, Claro. se você é psicólogo, se você é psiquiatra, fala bem. se você fala 3 línguas, se tem... claro. Não! O contexto não é esse. O pastor
como disse Paulo, é alguém que as ovelhas podem imitar. Então nós estamos vivendo Me ajude aí. Nós estamos vivendo, meu irmão, um tempo... Não, e é interessante tenebroso, que Nil está falando. Tenebroso. O versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim, ó: por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Eu creio que responde isso aí também, que Antônio está falando. É isso aí. Porque Timóteo, né, foi um filho de Paulo, na verdade, né, que Paulo é que pastoreou ele, a vida dele, né? E Paulo chega a dizer a Timóteo: aquilo que você aprendeu de mim, né, você deve transmitir a homens fiéis e idôneos. Que repliquem, né? Que vão replicar. É isso. vão replicar. Claro. Agora, como é que a gente faz para ensinar hoje os pastores na porta de um bar? Pastores que, né, não dão exemplo nas suas finanças. Sim. Não dão exemplo nas suas vestimentas. Quando eu falo de pastor, está ligado o marido e a mulher. Claro. A família pastoral, né? é o reflexo da igreja. Claro. A Bíblia diz, assim como é o líder, é o povo. Então, se não há em nós verdade, se não há em nós algo que as pessoas possam imitar, porque nós já imitamos alguém que é Cristo, Sim. que não é nos imitar sem nós não imitarmos Cristo. O que Paulo está dizendo, seja meus imitadores, não é porque eu sou apóstolo, não. Seja meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. A coisa está tão feia hoje que os pastores não podem mais dizer isso. Não. E os pregadores dizem, imite Cristo. Aí o irmão diz, não, vocês imitam Cristo. Ou seja, nós estamos diminuindo a nossa responsabilidade. Existe uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia. Da mesma forma que tem... Só pegando um texto aqui para a gente comparar. Sim. Que você está falando. Da mesma forma da submissão, né? Que fala a mulher está submissa ao homem, o homem submissa a Cristo e Cristo ao Pai. Ao Pai. Ao Pai. Sim. A mesma coisa aí. Tem uma responsabilidade para a gente se submeter e prestar conta, que é o pastor. Sim. Que esse é imitador de Cristo. De Cristo. Não que eu, como ovelha, não posso imitar a Cristo também. Claro, é meu exemplo maior. É o exemplo maior. Mas o meu Mas pastor, a pessoa que você está vendo... A pessoa que é representação de Deus, né? Claro. Da presença de Deus, vamos colocar assim, talvez não da presença, mas dos ensinos, a referência que Deus colocou na terra para você como ovelha, é seu pastor. Agora, aproveitando essa colocação e falando também sobre esses pastores que têm essa dificuldade, nós temos uma dificuldade muito grande porque a gente poderia até colocar nos pontos. Muitos pastores não se permitem ser pastoreados. Claro. Ou seja, pastor também é ovelha. Precisa ser acompanhado. Então, como é que ele vai caminhar sozinho? Quem vai poder aconselhá-lo, ajudar nas suas dificuldades? Quem vai tocar na vida dele, né? Porque assim, se não tiver ninguém perto dele que ajude ele, a tendência é ele errar. E não tem quem corrija. A voz do pastor Jacques e ficar sobrecarregada. A voz. O irmão Toninho Clodoaldo, aqui. A voz de Jacques. Estão falando do microfone de Jacques, Clodoaldo. Irmão Toninho aí de Umburanas, viu? Deus abençoe. Então você pega aí e levanta mais. Para ver se dá uma melhorada. Ficou melhor. Aí. Melhorou? Ok. Então, assim, eu vejo a importância dos pastores serem acompanhados, pastoreados, ajudados, né? E, às vezes, a maior dificuldade é porque o próprio pastor, ele também se coloca numa posição e fala assim, eu não posso errar. Claro. Ele é um homem, Claro. com dificuldade, ele não pode andar só. Claro. Sim. O ponto é esse. Claro. Esse é o segredo. Essa semana eu falei sobre isso. E é uma tentação para nós líderes. Claro. A maior tentação do pastor é achar que não precisa de ninguém. Essa semana eu comentei isso, não sei onde foi ou com quem foi, justamente isso, que um dos problemas, acredito que lá na casa de Toninho, é a gente falando justamente sobre isso, né? Um dos maiores problemas que acontece hoje foi gerado pelos pastores. Sim. Porque os pastores se colocaram numa posição de que eles são infalíveis, intocáveis, entendeu? Que não erram e que não precisam de ajuda.
Claro. Eu tenho Entendeu? comentado muito a respeito disso. Por exemplo, nós passamos por um processo de emancipação Sim, da igreja. Eu poderia fazer uma escolha de caminhar só, claro. mas e tenho ensinado muito e tenho falado com muitas pessoas. E a gente precisa entender o seguinte: nós precisamos ser unidos na diversidade. Eu não preciso pensar igual de você para andar Sim, com você. Claro. Às vezes você pode pensar diferente, mas o que nos une, o que nos une é Cristo. Sim. Que é o Então a propósito primeira maior. coisa que eu fiz é estar na Associação Batista Noroeste. A primeira coisa que eu fiz é estar na ordem de pastores, porque aquilo é importante, aquilo eu estou dizendo para alguns pastores, e aqui como tem muita gente nos escutando, a importância de andarmos juntos. Sim, sim. Porque nesse processo que a palavra diz lá em Provérbio, ferro com ferro que se amola, ele não está falando de ferro, ele está falando que é no momento do ajuntamento, onde pessoas diferentes, que pensam de forma diferente e que muitas vezes vão nos ferir, isso é importante para que eu possa crescer. Claro. E que eu vou ferir também. É isso. Sim. Só que esse processo não pode me afastar, assim como foi Judas. Quando Judas traz Jesus, os 11 não abandonam. Por que não abandona? Porque eles têm um encontro com o verdadeiro Cristo. Claro. Não é porque alguém caiu que eu vou cair. Sim. Mas há uma necessidade de estarmos juntos. Porque nós precisamos, e é isso que a Bíblia nos ensina, a dependermos uns dos outros. Primeiro de Deus, Sim. mas essa compreensão, ela precisa estar clara. Claro. Porque o que é que acontece na vida dos pastores, pelo menos geralmente, pela minha pequena experiência. Enquanto a igreja está pequena, ele está ali ouvindo um, ouvindo o outro e se relacionando. A igreja cresceu, ele se acha que tem a palavra, Claro. que tem Na revelação a especial. revelação que vem Sim, direto sim. do céu. Porque gera, muitas vezes, liberdade financeira, porque uma igreja maior ela vai poder Claro. te abençoar melhor. Aí vem orgulho, soberba. Aí vem o orgulho, porque na cabeça dele foi a palavra que ele usou que fez aquilo, e não foi Deus. Sim. Então, a nossa caminhada é tentadora. Até às vezes, quando o irmão bate nas tuas costas e diz, olha, que palavra o Senhor deu hoje. Você tem que se guardar. Sim. É. Guardar o coração. Claro. Não é? Então, nós vivemos nós somos como se fosse um policial de elite. As pessoas não sabem, mas nós vivemos em constância. Eu Vigilância. falo, vigilância e pressão. Claro. O pastor, ele vive em constância, vigilância e pressão, né? Nós estamos constantemente, toda hora eu entro num lugar, entro no outro. Claro. Você sabe, pastor Edivaldo mais próximo, Jacques, eu tive um contato com ele em vídeo, mas é um pastor que tem várias experiências, mas nós sabemos que a todo momento nós saímos daqui do aniversário, depois entramos numa casa que a pessoa é drogada, depois eu entro em outra, que é a mulher quer largar o marido, porque o marido não corresponde, ela entende que o sentimento dela... E aí vai. É o outro que... Então, tem uma série de situações que nós estamos vivendo o tempo todo sob pressão. Sim. É pressão de fora, como diz Paulo, é pressão de dentro. É pressão dos nossos próprios desejos internos, Sim. Sim. pecados, Claro. que se não tivermos cuidado daquilo que Paulo diz, cuidado para quando você pregar, você não seja reprovado justamente naquilo que você prega. E imagine só. Imagine só que muitos têm andado e caminhado dessa forma. Claro. Sim. Porque a igreja também tem produzido pastores superstar. Claro. Sim, sim. Então, uma das coisas que nós temos esse costume, a igreja sabe, muitos irmãos que estão assistindo, né, sabe disso que eu estou falando. Todas as pessoas, eles não vão para hotel, eu recebo em casa. Todos os pastores, correto. todas as pessoas que vão claro, pregar lá claro. na igreja, eu recebo na minha casa. Claro. Porque é a porta de entrada e a porta de saída. Porque é quando... E dependendo do que ele fizer, não volta mais. Porque no púlpito é fácil. Dentro de Quer casa arrumar tá o bem de cabelo pertinho, né? e Mas o é paletó. isso, Dentro de casa Porque é outra coisa. Eu né? lembro que certa convivência. vez eu tive uma experiência assim, alguém muito famoso, estava pregando em alguns lugares, e eu tendo resistência, rapaz, para trazer essa pessoa, porque geralmente eu só trago quem anda comigo, quem eu tenho um relacionamento, Claro. o cuidado que eu tenho com a igreja. Mas aí eu vi uma igreja séria chamar e digo, vou chamar também, mas antes eu quero conhecer. Não, aí eu chamei. Aí essa pessoa pregou um sermão, né, abençoado na igreja, mãe,
que é uma igreja maior. Quando eu levei ele para a congregação, ele só contou piada. Eu disse, Jesus de Nazaré, me ajuda aqui. Aí depois levei para minha casa e aí a gente vai vendo algumas coisas, alguns comentários. Aí eu disse, esse não volta mais, né? Tanto é que estava certo que já me mandando a mensagem para me indicar para ele ir para o Chile. Eu disse, tu não volta nem para aqui, imagina para o Chile. Né? Então tem gente que parece que vive de paraquedas. E que você precisa começar, ou pelo menos um pouco, para você conhecer a pessoa. Totalmente. Né? Então tem várias situações. E a necessidade de andarmos juntos, como pastores. É importante. E dentro disso, Antônio, disso aí que você falou, só para agregar um pouco, né? Pra gente caminhar. De fazer essa diferença, na verdade, né? Tem alguns versículos bíblicos, Filipenses 2,4 diz aqui, ó, não atentem cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, né? Isso não é um papel somente do pastor, não, né? Mas das ovelhas, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Sim. Isso não é um papel somente do pastor levar a carga de todo mundo. Aqui diz o apóstolo Paulo, levai a cargas uns dos outros. Então, o papel da igreja. Se a igreja, os irmãos vão apoiar, né, nesse ministério de cuidado, né, mas, como já foi dito bem claro aqui, é necessário, né? Há uma função específica que foi dada a alguns homens específicos, né? Sim. E isso tem que ser reconhecido e levado adiante, né? Só para completar isso aí. E só em cima disso, antes da gente poder puxar aqui, a gente vai para o texto de Efésios, né? Justamente do que Rogério colocou ali. Não foi nenhuma pergunta, foi um comentário, uma referência que ele colocou, né? Isso daí, então, quebra justamente porque a gente vê, é muito notório, e conversando com pessoas a gente ouve tanto, que o pastor hoje, muitos pastores, né? Pastores, entre aspas, né? Deixou de ser um chamado para uma profissão. Claro. Né? Então, assim, o verdadeiro pastor tem que ser aquele que Newton falou, o texto que Newton leu lá o primeiro texto lá que a gente falou de João capítulo 21. João capítulo 21. Sim. Né? Pedro, tu me amas? É isso. Então, o pastor primeiro ele tem que amar o Senhor. Essa é a raiz. Essa é a raiz. Amou o Senhor, então aí ele entra nesse texto de Efésios, né? Uns para apóstolos, outros para pastores. Claro. Pessoas específicas, chamado. Claro. Né? Quando eu ouço, todos vocês aqui já ouviram, com certeza, e eu já ouvi várias vezes, pastores que vai em um determinado lugar, que vai convidado a ir em um campo para olhar o campo e chega lá, devido ao lugar ser pequeno ou ser simples, ele disse que ali ele não vai ficar. Então eu tava entendeu? Entende um negócio desse? Ou seja, se o outro lá mandou o currículo para a igreja, aí se o salário não for equivalente àquilo que ele imagina, eu não vou. Né? Se move não pelo propósito que o Senhor chamou. Não, mas pela grama. Mas pela grama. Principalmente a grama do vizinho. A grama do vizinho. Que muitas vezes é o quê? É mais verde. Sintético. Chega lá é sintético. Eu tenho até assim uma experiência relacionada a isso, né? Então, a questão chamada. Sim. A chamada, na verdade, assim, aconteceu. Eu trabalhava numa multinacional, né? E nossa expectativa era desenvolver, crescer. Porém, sempre havia pessoas dizendo, olha, Deus vai te tirar desse negócio aí. E a gente foi caminhando. Resumindo. E eu fazia engenharia, eu já tinha alguma faculdade, eu já estava bem desenvolvido na questão financeira e profissional. Porém, Deus nos disse que iria nos mandar, não vou dizer o detalhe aqui, algumas ovelhas já sabem, a igreja sabe, em alguns lugares que eu já contei esse testemunho, que Deus ia me mandar para o deserto. Essa foi a forma como Deus usou a pessoa. Sim. Né? E eu não conhecia até então Umburanas. E lá ele iria fazer nascer grama no deserto, né? E que eu não se preocupasse com finanças, né? E realmente a gente foi sem nenhuma perspectiva, tanto é que quando eu saí da empresa, eu recebi ligação de familiares de longe,
uma tia minha que nunca me ligou para nada na vida, mas soube quando eu ia sair da empresa que na cabeça deles era um recurso financeiro alto. Eles me ligaram. Era a disse, segurança financeira. Niltinho, ainda disse assim, muito carinhosamente. Niltinho, assim, você sabe que você pode fazer a obra de Deus trabalhando, né, nessa empresa e tal. E como muita gente faz, né? Só que eu disse, não, meu chamado é outro. Eu fui chamado e separado para o ministério. Né? E na cabeça de muita gente, isso era loucura. Realmente sai. Levi, o cobrador de impostos, trabalhando na Secretaria da Fazenda, com toda uma estrutura, sair dali para seguir Jesus. Qual é a garantia de Jesus? Morte. Perseguição. Não é? Então, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. É muito complicado isso, né? E por fim a vida eterna, né, meu filho? E aí não é. Então, na lógica humana e aquilo que nós podemos ver hoje, eu já dou um conselho a quem nos escuta, saiam mesmo da igreja que o pastor não abre a Bíblia e explica para você. Amém. Saiam da igreja que o pastor não abre a Bíblia e explica para você. É aquilo que até o apóstolo Paulo ele foi questionado. Imagine eu e você. Né? A igreja de Bereia é chamada por Paulo uma igreja nobre, uma igreja honrada, porque após Paulo pregar, eles foram todo mundo para suas casas consultar. Ele estou falando do apóstolo Paulo, né? Não é uma meia sola como eu. E Bereia, a igreja é considerada e escrita por Paulo como uma igreja nobre. Então, a nobreza está em querer conhecer a verdade. E a verdade está na palavra de Deus. Então, por isso que nós, cristãos, ou chamado protestantes, somos diferentes. Pelo menos deveria ser. Né? O que rege a vida da igreja não é o líder, não é o pastor, não é o padre, não é o papa. É a Bíblia. O líder tem que falar o que a Bíblia diz. Está escrito. Eu até comentei, né, como eu sou de uma igreja batista, essa semana tive até uma reunião com alguns irmãos e eu disse, parece até que o estatuto vale mais do que a Bíblia. E que por muitos sinais, tem muitos estatutos que são antibíblicos. E precisamos entender que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas isso tem que ser de verdade. Não pode ser somente na prática. Não pode só ser memorizado só não. Né? Que a gente pergunta, não, a Bíblia é. Mas você sabe o que está nela? Então, nós precisamos ter a maturidade de querer entender e conhecer as Escrituras, e ela é. Então, eu também faço como John Piper, né? Siga o pastor que segue a Bíblia. Amém. Eu lembro de um comentário que eu sempre fazia para os irmãos, para as ovelhas, dizer o seguinte: leve seu caderninho, anote. Se você não entendeu, me chame e vamos ver. Porque assim, eu não sou dono da verdade. A gente está ensinando mediante aquilo que a gente tem entendido no Senhor. Mas eu quero te ouvir. Porque muitas vezes tem irmãos que não têm essa prática de ler. E tudo que é falado... eles creem como verdade. A gente tem que ser questionador, sim. Mas questionador no sentido de confronto, de aprender, de crescer, de contribuir. Né? Eu lembro, isso tem uma experiência muito boa comigo, porque eu lembro que o meu pastor trouxe uma palavra uma certa vez, e foi uma revelação muito impactante que o Senhor tinha trazido dentro de um assunto que a gente vinha trabalhando. Só que eu não entendi. Eu fiquei escandalizado, horrorizado. Falei, meu Deus, isso não é possível, o que é isso? Tanto tempo trabalhando com esse assunto e é isso. Anotei tudo direitinho. Passei alguns dias orando sem entender e chamei ele para conversar. Eu não entendi. O senhor está falando isso, é isso, agora não é mais isso. E comecei. Aí falou, não, aí sentou comigo, nós fomos lendo passo a passo, oramos junto e houve clareza. Então imagine se meu pastor faz, é isso aí, problema seu. E acabou. Entendeu? Então a importância do pastor de esclarecer, porque a minha dúvida não era para confrontá-lo. Apacentar. Claro. Entendeu? Era pra... Amém, amados? Rapaz, vamos avançar porque nosso tempo aqui... 2 horas é pouco. Eu ia falar agora, 2 horas é pouco. Esse podcast aqui vai ser 4 horas hoje, viu? Ele nem ouviu. Pessoal, eu quero fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho várias coisas aqui pra gente perguntar, mas a gente não vai ter tempo, infelizmente, para falar de... Vamos preparar outro podcast para falar sobre isso. Mas é uma coisa que, assim, que a gente vê muito,
eu tenho visto muito, e claro, vocês também, vocês são muito mais experientes do que eu nisso. Mas eu tenho visto muitas pessoas que congregam em determinados lugares, e aqui a gente não precisa citar nomes, determinados lugares em que essas pessoas entram nessas reuniões de culto, elas entram e saem, muitas vezes não falam nem com ninguém, mas principalmente, que é o nosso tema aqui, essas pessoas não têm relacionamento com o seu pastor. Essas pessoas não sabem a sua vida, essas pessoas não conhecem, o pastor dela não conhece sua vida. Ok, existe esse tipo de situações. Aí aqui que eu quero jogar para a gente discutir um pouco, sendo bem rápido, porque nós temos mais ou menos aqui 10 minutinhos, mas eu vou pedir Clodoaldo para a gente acrescentar um pouquinho por conta da energia. Qual é o problema aqui central? Como a gente pode identificar um problema aqui central? Será que é porque, como o Jackson mesmo colocou aqui, tem pastores que não são pastoreados, vivem sozinhos, né? Será que é porque o pastor não é esse pastor que vai lá e explica o que ele falou, que está ali disposto a conhecer essa ovelha? Ou são as pessoas, essas ovelhas, ou talvez, se é que são ovelhas, mas vamos colocar como ovelhas. Essas ovelhas, elas não querem abrir suas vidas. Porque existe esse tipo de pessoas, né? Existe muita gente que, para ela é suficiente, usa a igreja como uma religião. Tem gente que, por exemplo, só muda de religião. Como escudo para pecar. Que só muda de religião, né? Aí eu era da igreja católica, agora eu sou da igreja evangélica. Mas ela simplesmente chega num culto, entra no domingo, sai, dá um dízimo, uma oferta, e para ela tá tudo ótimo. Para mim e para todos que estão nos ouvindo, como vocês, como pastores, identifica como agir com esse tipo de pessoas, com esse tipo de ovelha? É o pastor? É a ovelha? São os dois? Como é? Deu para entender? Deu, claramente. Pode começar. Pode aí. falar? Pode. Comece aí. Existem 2 pontos aí, né? 2 pontos. Você foi até muito gentil em não falar de bode. Foi gentil. Foi extremamente gentil. Né? Por exemplo, eu cheguei certa vez em um lugar, na casa de uma irmã, e lá elas estavam dentro de um quarto. Segundo elas, estavam orando, né? E aí, quando saiu, a moça se apresentou como missionária e me pediu oração. Aí eu fiz a pergunta praxe. Quem é seu pastor? Jacobina, Assembleia. Mas me diga assim, qual é o nome? Você não sabe nem o nome do seu pastor? E agora é missionária? E eu não orei por ela. Então, existem pessoas que, de fato, são bodes, que Judas, no capítulo 1, no verso 4, ele fala. Sim. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação, porque nós gostamos só da coisa boa. Sim. E, às vezes, infelizmente, hoje, os pastores, e não sei se pastores também, os líderes, estão pegando só a parte que agrada. Sim. Mas a Bíblia diz, certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Está na nossa congregação. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Espera aí. Elas negam a graça. Espera aí, hoje nós vivemos no tempo da graça, então todo mundo... Mas nós vivemos no tempo da graça. Mas olha o que o texto diz, elas negam a graça como? Uma vida libertina, que é uma vida liberal. Sim. Mas eu estou na graça. Mas como é que elas negam? Elas não negam dizendo que Jesus não é o Senhor. Elas negam com a vida. Claro. A vida de insubmissão. Com as suas atitudes. Com as suas ações, com o seu comportamento. Por que é o que eu gosto de uma igreja grande? Porque é uma igreja que as pessoas não vão me notar. Eu vou entrar e sair. Esse tipo de pessoa busca isso porque é bode. Ela não gosta de ser pastoreada. Aí entra o mercenário. Só que ninguém se engana nesse negócio. Tem um pastor mercenário que prega aquilo que elas querem ouvir. Mas o bode, que gosta de ouvir o que o mercenário fala, ele se atrai. Ninguém engana ninguém nessa história, meus irmãos.
Mas as ovelhas sofrem. Né? As ovelhas sofrem. Porque esse povo tá aí. Está aí dentro Claro. no nosso meio, no nosso arraial, Claro. como aqueles moços que Finéias, né? Sim. Atravessam ele na espada, né? Na lança. Eles estão no nosso arraial. Se relacionam com a Moabita, se relacionando com as Amonitas, tendo relações sexuais. Aí entra fora do casamento, na imoralidade, na mentira, na pornografia. Então são pessoas que estão ali dentro. E a culpa não é do pastor verdadeiro, porque o pastor verdadeiro ele traz para perto. Sim. Claro. Mas essas pessoas, elas Não estão querem. amarradas, elas não querem. Não querem ser pastoreadas. Elas não querem ser pastoreadas. Por isso que a gente não pode pegar só o lado do pastor. Claro. Claro. Porque existem pessoas que não querem e o pastor só consegue adentrar o coração quando a pessoa permite, né? É igual a um relacionamento, quando você entra, dependendo da intimidade, você não entra na casa, você bebe a água do passeio. Sim. Mas quando você tem relacionamento, a pessoa te chama para entrar. Dependendo do relacionamento, só entra até a sala. Se tu tem um relacionamento melhor, tu entra até a cozinha. E até entra em alguns outros cômodos da casa, porque fala de relacionamento. Sim. O bode, ele não quer esse negócio. Porque quanto mais se relaciona, mais da tua vida a pessoa vai saber. Mais exposto você fica. Mais exposto você fica, que é o lado bom e ruim. Claro. O lado bom, que a exposição daquilo que é ruim, te dá uma chance de ser transformado. Claro. E a ovelha, por mais que erre, ela quer ser cuidada. Justamente. E a verdadeira ovelha é aquilo que você disse no verso de João 10. A ovelha, ela quer ouvir a voz do seu pastor. Claro. Claro. Ela não quer ficar, né? Tu já viu aquele irmão? Domingo tá numa igreja, na quinta tá na outra. E faz uma hora extra na igreja dos outros. De vez em quando uma foi visitar não sei aonde. Aí quando voltou com a mente turbada, disse que recebeu uma palavra lá e a mente estava turbada. Eu pensei comigo, ô Jesus, turba mais. Turba mais. Porque nós estamos lutando, ensinando a doutrina, mostrando, mas a pessoa tem que ir atrás de um fogo. Claro. Dentro Né? claro. Só que é um fogo estranho. Claro. É o fogo que não cura, é o fogo que não liberta, Claro. é o fogo que não restaura, que não torna você mais submisso, mais generoso, Claro. mais amante da verdade, mais humilde, não é? Mais parecido com Jesus. Mais parecido com Jesus. Então o evangelho que não te leva a ser mais generoso, mais santo, mais humilde, mais submisso à verdade, é essa graça libertina. Alguma coisa está Eu faltando. estou na né? graça, Claro. que é a conversa de todo mundo. Só que o povo não entende que a pessoa que falou mais de graça foi quem mais sofreu. É isso mesmo. Eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Sim. Eu fiz isso. Claro. O pessoal E- não entende e- que a graça ela é mais complexa que a lei. Que a lei Claro. é. Cara. É muito E dentro, mais difícil e viver dentro pela outro, graça. outro assunto. É um outro podcast. Agora, dentro disso também que o pastor Nilton está falando, né? E que a pergunta de Antônio aí, creio que há um desequilíbrio, né? Que deve haver um equilíbrio, Sim. né? Tanto quando Nilton falou que o Antônio foi generoso com os bodes, me veio logo essa palavra aqui na mente, né? Em 2 Timóteo 3, Aí é que pancada. diz: com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Olha que tremendo isso. E é a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Essas pessoas sempre vão resistir ao pastoreio. Tem que estar lá. Sempre, entende? Eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé, mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Então, assim, só respondendo também a Claro. pergunta, né, dentro desse texto aqui, Sim. se existem as pessoas, e sempre vai existir, que não querem ser pastoreadas, né, como esses homens aqui que resistiram a Moisés, que resistem a tudo. Sim. Qualquer coisa que você fala, eles são contra. Não adianta. Se falar A, para eles é B, se C é D, e não queira
não queira chegar em algum lugar, porque não vai chegar. Só faz Agora, do contra, né? só é do contra. Na verdade, a palavra é clara, tem que até que se afastar desse tipo Não, de- claro, é assim que diz. Agora, também, eu vou falar do lado, né, que existe, né, os pastores, como o Nilton falou, os mercenários, né, pastor mercenário, Sim. que são pessoas que querem ter sua vida, entendeu? Minha vida aqui, as ovelhas lá, entendeu? Claro. Eu não, na verdade, eu não sei como que é pastorear sem ter cheiro de ovelha, né? Então tá atrás da lã. Complicado. É complicado, né? Sim, é complicado porque a gente não pode fechar os olhos que também existe, né? Eu conheci muitas pessoas que nunca tinham entrado na casa do seu pastor. Para mim isso é uma coisa, né? Imagine. Uma coisa assim, porque não sabe, porque também tem alguns que não quer que entre na casa, porque se conhecer a vida que leva, não é o pastor do púlpito. Não pode subir no púlpito. É claro, entendeu? Porque se entrar na casa, rapaz, eu acho que conheci outro pastor, não é a mesma entendeu? pessoa. Que não é o meu, não é a mesma pessoa, né? A história, aquela historinha que todos conhecem dos filhos que disse à mãe, que disse, minha mãe, eu quero morar aqui. Eu não quero. Aqui ele é melhor. Porque aqui esse pastor daqui eu quero. Agora o de lá de casa não dá não, né? Então eu acho que tem esse equilíbrio porque um pastor que também é o pastor que Jesus chamou, tu me amas, apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas, é um pastor também que é próximo das suas ovelhas, entende? Porque não há pastoreio de longe. Sim. Não há pastoreio pela internet. É por isso que estamos vivendo esse tempo conturbado e difícil. Sim. Porque a gente também que está procurando um pastor e vai para a internet. E aí vai procurando no lugar errado. Não vai encontrar um pastor na internet. Sim. Entende? Então, também a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pastoreio. Né? Porque se você que está escutando a gente tem vivido assim e tem tido a mente meio conturbada, procure essa pessoa que está aí onde você está indo congregar, entendeu? Dizer, meu pastor, eu não estou aguentando, porque tem ovelhas que são sinceras, sim, são ovelhas, né? E estão necessitando ir a esses pastos verdejantes, que é muito mais do que uma pregação de um domingo, ou de uma quarta, ou de uma sexta. Mas esse pastor, que o pastor Jacques falou aqui, que sentou com ele e disse, meu filho, eu vou lhe tirar essa dúvida. Né? E muitas vezes isso também, infelizmente, está faltando nos nossos dias. Né? Verdade. Então eu queria também deixar isso aí. Eu tive uma experiência de 30 segundos agora, de uma jovem, a importância. Eu vi algo que não era legal e de uma criança, viu? Por isso que a gente tem que estar atenado. E a mãe era lá da igreja, e a criança também. Então, na mesma hora que eu vim, printei, copiei, liguei para a mãe. Fiquei muito angustiado, já liguei para a mãe e pedi a ela para vir conversar comigo. Conversando com ela, eu disse para ela, sua filha está ficando com quem? Ah, pastor, eu estou trabalhando e tal. E certa vez ela já tinha me dito que ia sair do trabalho para cuidar da filha. Eu disse para ela, teu primeiro ministério é a tua filha. Claro. Essa criança ela precisa de proteção. E quando eu fui conversando com ela sobre o acontecimento, ela desabou em choro. Ela disse, pastor, eu já fui violentada. Meu próprio irmão, eu tinha medo de dormir à noite, porque à noite, quando nós deitávamos, ele esperava todo mundo dormir. Meu próprio irmão, ele vinha para a minha cama e começava a me tocar. Tremendo. Quer dizer, eu fui cuidar da filha dela, e ela então percebe, ela disse, vou pedir minha demissão hoje, pastor. Porque eu não quero que isso aconteça com a minha filha, aquilo que aconteceu comigo. Claro. Eu disse para ela, isso você está desprotegendo a tua filha. Porque a tua função é proteger. Sim. Um dos dois tem que escolher, ou um fica ou outro sai. Mas os teus filhos não têm ainda idade suficiente para estar só. Ah, eu estou com a prima. A prima não é você é a mãe. Essa moça, aí eu perguntei até, essa moça não é aquela que com 13 anos engravidou? É isso que você quer para a tua menina? Qual experiência de vida essa prima vai passar para a tua filha? Sim. Então você é a mãe. Não é o diabo, não. Nem Deus que vai descer para... É você. Claro.
Então é responsabilidade sua. Então quando o pastor ele traz essa revelação, que a pessoa que está fora não percebe, a pessoa cai em si. E até pecar, e até situações anteriores foram tratadas. Porque o que faltou na vida dela, ela não pode deixar faltar na filha. Mas tem que estar próximo para pastorear, né? Só acontece se o pastor conhecer as suas ovelhas. Se tiver pastoreio. Porque se não tiver, é só mais um número. Tem que haver pastoreio. Amados, que faço, Clodão? Ah, Jesus, tem tanta coisa pra gente trabalhar aqui. Irmão, mas ó, pra gente, aí agora falando sério, pra gente caminhar para encerrar, né, as nossas, o nosso podcast, nosso comentário aqui, nossa fala. Vamos fazer o seguinte. Jackson até falou um pouco disso aqui, mas eu queria que vocês falassem da importância. Jackson falou um pouco, mas Edivaldir e Nilton, e se Jackson quiser acrescentar mais alguma coisa também, fique à vontade. A importância que o pastor, que uma igreja séria tem que ter acerca qual a importância do grupo pequeno. Como muitos conhecem a célula, PGM, claro. GC e tal. Então, assim, qual a importância desse trabalho que vocês veem? Eu sei que Jackson já começou falando, tranquilo, tá? Eu sei que Jackson já começou falando, então Nilton poderia falar sobre isso também, Jackson pode querer acrescentar alguma coisa, Edivaldir, quando voltar, também pode querer falar acerca disso. Para que a gente entenda, porque eu percebo, Jackson, assim, que uma coisa que eu percebo muito, né? Eu lembro lá do G12. Vocês lembram do G12, né? Muita gente fala muito mal do G12, tal. Lógico que teve coisas que realmente foi, assim, sem comentários. Mas, assim, o modelo, né? A forma de trabalhar é uma ferramenta muito interessante. Lógico que foram sendo adaptadas hoje, nos dias de hoje. Por exemplo, a gente congrega, né? Eu caminho com o Edivaldir e a gente trabalha com grupos pequenos, né? Agora nós estamos nos reunindo em um grupo pequeno. À medida que isso vai crescendo, lógico que continuam os grupos pequenos espalhados pela cidade, né? Vejo isso com muito, assim, até porque foi o modelo bíblico, né? Começou assim a igreja, né? Se reunindo nas suas casas e também no templo. Né? E também no templo. Então, assim, eu queria que vocês colocassem para a gente essa importância, ou se não é tão importante, esse trabalho de reunir, ter grupo pequeno de discipulados, sim, né? Sim. Que é aquilo que você falou, a diferenciar entre o que é pastorear e o que é discipular. Eu estava aqui na minha pauta para a gente falar sobre isso, mas a gente já falou, então a gente vai caminhar também para esse final, até porque a gente não tem mais muito tempo para a gente falar. Então, fala aí, Nilton. Que a sua visão bíblica acerca disso daí também? A importância disso ou não é tão importante? É extremamente importante, é muito importante. Só os cuidados que precisamos ter, né? Porque na cabeça de muita gente é uma metodologia, e não é uma metodologia, né? É a vida da igreja. Claro. É só o primeiro ponto. E segundo, que os pequenos grupos não é algo aleatório, ok? Existe uma hierarquia. E aí a gente pensa, não, faz de qualquer jeito, não é assim. Existe no mínimo alguns princípios, que está aqui em Atos 2,42, que é ensino, comunhão, partir do pão e oração. São 4 fundamentos. Sim. A Bíblia diz, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Que ensino é esse? O ensino que Cristo passou para eles. A comunhão, o ensino verdadeiro gera comunhão porque quebra o nosso coração. A comunhão gera partir do pão, porque você não parte pão se você não tem relacionamento. Claro. O problema é que a gente quer mandar o povo partir pão sem relacionamento. E o partir pão só acontece quando há um sentimento de amor produzido pela comunhão. Claro. E por fim, as nossas orações, né? Então existe essa base. O pequeno grupo é extremamente importante desde que ele siga esses parâmetros. Claro. Não é? Hierarquia, líderes, porque não há igreja sem líder. A gente precisa entender. Líderes preparados,
formados de um discipulado, de um pastoreio, Sim. e que a igreja compreenda que isso aqui não mude o contexto de igreja, Claro. ok? Porque o que é que acontece? É o que Jesus fez. Aí a gente diz, mas Jesus andava com 100 pessoas, como muita gente diz? Não, ele não andava com multidão. Quem disse que ele andava? Claro. A multidão que andava com ele, seguia. Seguia Era ele. algo, né? Claro, e a maioria ainda porque Por queria interesse. comer. Claro. Beleza, mas de Jesus realmente tinha Sim. 12. Claro. E dos 12, tinha 3. E dos 3 ainda tinha um. Sim. Então a igreja precisa entender, é por isso também que não pode ver também uma cobrança tão excessiva do pastor. Claro. Porque o pastor não anda com 100 pessoas. Claro. Ele não pode andar com 200 pessoas. Claro. Ele não pode andar com 300 pessoas. Por isso a importância dos pequenos grupos. Aham. De líderes que andem com o seu pastor. Claro. De pessoas maduras, de pessoas preparadas. E que mesmo desses, o seu coração se abre para alguns. Claro. Mas não abre porque é melhor, não. É porque alguém se abriu para você. Sim. Porque o texto muitas vezes diz que ele tinha os 12, mas o texto em João deixa expresso o discípulo que ele amava. Mas ele não amava os outros? Mas a ele deixa assim, o que ele amava. É por quê? Porque tocava mais o tocava coração no dele. coração, claro. O cara chega no meio de todo mundo e deita no peito de Jesus. Claro. Então tem discípulo que cuida de você. Claro. Tem discípulo que arrebata o seu coração. Sim. Pela forma como ele lhe trata. Sim. E aí isso não quer dizer que você desmerece os Não outros. desmerece, mas eu preciso entender que isso é uma verdade. Claro. E a igreja precisa entender isso. Tem pessoas que mimam você. Claro. Tem pessoas que gostam de te ouvir, que gostam da tua companhia, Sim. ok? E aqueles não tem jeito, é o discípulo que Jesus amava. E agora eu preciso entender que, nesse contexto, Pedro fez discípulos, João fez, Tiago fez, Sim. e todo mundo começou a fazer, mas o protótipo é Cristo. Claro. Então é extremamente importante. Eu não posso pegar. É como fizeram a pergunta para W. Tozer sobre a oração e a palavra. O que é que, para o senhor, mais importante é a oração ou a palavra? Ele disse a mesma coisa você perguntar a um passarinho qual é a mais importante, a asa direita ou a esquerda. Se eu arrancar a direita, eu não ando com a asa só. É a mesma coisa hoje. Eu vejo o pequeno grupo e o templo. Claro. É importante. Porque existe a reunião congregacional e existe aquela reunião mais pequena, Sim. ok? Que é onde o pastor Jackson, o líder, ou quem seja, a gente consegue tocar a vida daqueles que estão mais perto. Sim. E aqueles vão reproduzindo esse negócio. Claro. Agora, o que a gente não pode se perder é a questão de virar-se um método e não a vida. Sim. Sim, é isso. É isso. É porque E é uma Claro. linha fina isso, para se Claro. perder. Juro. Dentro disso que está falando o pastor Newton, né? No contexto também de Atos, diz que eles perseveravam todos os dias no templo e partindo o pão em casa. A questão isso aqui não é um método, isso aqui era a vida da igreja primitiva. Era a essência da igreja. Isso aí. Era a essência. A questão tem muita gente que não quer abrir sua casa. Verdade. Entendeu? Tem muitos irmãos que nunca foi na casa de outros irmãos. Um do Entende outro. qual é a questão? Não. E isso, na verdade, biblicamente, é algo que jamais deveria existir. Entendeu? Porque a vida da igreja é essa Claro. vida. O próprio Jesus Entende? chega para Zaqueu e fala o quê? É isso. Jesus não poderia resolver a questão de Zaqueu ali, embaixo da árvore? Sim, poderia. Né? Vou na tua casa. pra Jesus sentado na mesa e os... Você não me conhece. É isso, Mas eu não só quero te conhecer, não. Eu quero comer do teu pão. É isso, eu quero ir em tua Na casa. tua casa. Claro, e Jesus ensinou muito a gente sobre isso, né? O quanto Jesus era conhecido como comilão beberrão, porque vivia na casa. Na casa do povo. Partindo pão, Jesus tinha claro isso, na verdade. Então, isso é muito interessante e para mim é a vida da igreja. Essa de perseverar em todos o grupo grande e também os grupos reduzidos, entende? E se eu não estou aberto a dizer, não, em minha casa não recebo ninguém, aí tem que buscar Jesus, tem que se converter. Tem alguma coisa aí que tá Tem alguma coisa que tá alguma fora. coisa que tá fora do Meu sofá novo. Esse tá fora. Meu irmão vai sentar. Minhas nesse- paredes Os pintadas. os meninos vão sujar tudo. Os meninos vão sujar tudo. É Meu isso. porcelanato. É meu porcelanato. Tem uma frase que eu Fale, Jaque. usava, ele dizia assim, se a sua casa é só para você, é uma casa inútil. Se o seu carro é só para você, para sua família,
um carro inútil. Claro. Porque, ou seja, nós somos pessoas que abençoamos outros e recebemos pessoas. Sim. Né? E outra, eu entendo que a nossa casa é um pedacinho do céu. Sim. Amém. Jesus está ali. Se há graça e unção, as pessoas vão entrar e vão ficar o quê? Impactadas. Impactado. Então, que venham para casa. Que venham Amém. para estar com a gente, para experimentar desse ambiente de graça que tem. Graça. Amém. Né? E muitas vezes a gente não quer receber porque não tem esse ambiente, né? Aí é uma coisa. Aí é um problema. Aí é um problema. Aí é um problema. Se não tem esse ambiente, como é que eu quero receber? Meu Deus. Tem isso também, né? Mas aqui a gente tem coisa demais para falar e não vai dar tempo. Acabou. Gente, cara, assim, de verdade, eu estava numa expectativa sobre esse podcast de hoje e de verdade superou todas as minhas expectativas. Juliana também estava. Hoje ela me perguntou, minha esposa, ela falou assim: ei, como é que tá? Tá na expectativa de hoje? Eu falei, tô. Ela, eu também. Então, assim, a gente tem essa expectativa porque é um tema assim que, cara, a gente poderia ficar aqui 4 horas, 5 horas e não teria Nem para começar. como né? terminar essa, como diz os argentinos, essa charla, né? Essa discussão, esse podcast. Mas enfim, glória a Deus por isso, glória a Deus por todas as coisas. A energia caiu, mas a unção aqui não caiu não, viu, mano? Porque a unção aqui tem um negócio, né, pairando aqui. Né, Auri? Tremendo demais. Irmãos, muitíssimo obrigado, mas antes de agradecer vocês, Clodoaldo, se tiver mensagem aí, pode ir já preparando, porque agora eu quero, antes de ler as mensagens com os nossos irmãos, claro que a gente não anda só, né? Sim. Esse projeto não anda só e temos parceiros, e são parceiros que a gente quer. Olha lá, Leila Costa, daqui a pouco a gente lê as mensagens aí, mas eu quero agradecer primeiro aqui aos meus parceiros. Hoje foi um podcast diferente, assim, inusitado. Deixa eu curioso não, eu leio daqui a pouco também, né? Mas assim, eu quero agradecer aí meus amigos que sempre estão aí cooperando com a gente, né? Marcos, Vinícius e Leonardo lá do Supermercado LM, que está sempre aí conosco também. Manda né? ele segurar as São mensagens. parceiros. Segura as mensagens aí um pouquinho, Clodoaldo, que a gente já vai, tá bom? Então eu quero agradecer esse pessoal, esses parceiros, né? Tem gente que chama de patrocinador, eu gosto de chamar de parceiros. Parceiro é que se sustenta na mão, né? Caminha juntos, né? Discipula, assim como a gente estava falando aqui, que não pode andar juntos, né? Ou andar solto, Sim, né? sim. Buscando andar sozinhos. Eu também preciso de pessoas para que esse projeto vá adiante, pessoas que acreditam, que queiram estar inserido. E se você que conhece alguém aí, você que quer fazer parte desse projeto aqui com a gente, fique à vontade, meu irmão. Só ligar e dizer quando é que a gente pode começar, que é nós. Mas aqui nós temos o Supermercado LM, lá do meu amigo Vini e Leonardo. Temos também aqui meu amigo Edinailson, lá com a Eletrônica Edinailson, sempre está aí apoiando a gente, dando moral. Tem também aí a Digital Import Cell, que também está aí, que também é do meu amigo Marcão lá, ó. A Digital Import Cell, que imagem bonita aí, você que está vendo aí agora. É a eletrônica, ela na verdade não é eletrônica, a digital você encontra tudo, mas é tudo mesmo que você precisa para o seu celular, todo tipo de acessório, película e também celulares, então você vai encontrar lá na digital, tá bom? E aí, claro, meu amigo também parceiraço aí da Salvação Stories, quem é? Vini Brenda, o Vini Brenda também, tá aí sempre conosco, eles dizendo lá que só tem a nata aqui hoje. Vini, meu amigo, obrigado pela sua parceria, tá aí, Salvação Story, então, e ele agora tá trabalhando lá. Jacques, você que tá chegando agora na cidade, mais Auri, ó, lá tem uns olhinhos lá, meu amigo, hoje eu cheirei um lá que ele me mostrou, pensa no negócio, meu nariz até fez assim, ó, tchum. Do Terra. É o do Terra, ele trabalha com esses olhinhos lá agora, mas não só tem óleo lá não, lá ele trabalha com Bíblia, livro infantil, cantor cristão, harpa, e o homem tem de tudo, até camisa, calça jeans, bermuda jeans, feminino e masculino, ele tem de tudo lá. Vini, joga duro. Obrigado, meu irmão, um abraço. Também aí Oswaldo da HD Confecções. É o lugar onde você vai encontrar confecção de todo jeito, de todo tipo, de todo modelo, de todos os gostos, de todas as idades também. Lá no meu amigo HD Confecções, lá no calçadão de Jacobina, em frente a Global Móveis.
Também quero agradecer um outro parceiraço que está aí com a gente, firme e forte, que é Miau Mix. Miau Mix é do meu amigo Erivan, que está aí nessa parceria com a gente, o Miau Mix. Miau Mix está aí com a gente nessa parceria. Erivan e Suzy. É o marido da Suzy, né? Meu amigo, meu irmão, tem sido aí um parceiro nosso aí. Hoje não foi possível colocar o vídeo lá que a gente fez, produziu um vídeo bem legal lá da Miau Mix, mas na próxima semana a gente tá aí com o seu vídeo passando aqui, tá bom? Seu Erivan também tá junto com a gente aí, o Ponte da Pamonha. Velho, você tem que tomar um café lá no calçadão, no Ponte da Pamonha. Pense no lugar bom. Nilton, vai lá comer uma coxinha, lá vende de tudo. Lá você pode tomar um café completo, lá tem tudo, banana cozida, frita, batata, aipim, tem de tudo lá. Além de coxinhas, salgados, né? Pãozinho de queijo, café, suco. Tem de tudo na Ponte da Pamonha do meu amigo Júnior. Parceiraço também tá aí com a gente. E também não poderia deixar de falar do meu parceiraço, amigo aí da Comercial Ribeiro, Samuel. Comercial Ribeiro com a gente também. Sempre aqui nessa parceria. Meu amigo Samuel que tem aí nos ajudado, tem confiado nesse projeto, ajudando a propagar conteúdos como esse que a gente está aqui hoje, né, que é tão importante e relevante. Samuel, da Comercial Ribeiro, juntamente com Suzy e sua equipe, aí também nos ajudando nessa parceria, crendo que o Senhor fará coisas grandes através disso tudo aqui. Tá bom? Obrigado, meu povo, obrigado vocês aí, parceiraços. Vamos para ler algumas mensagens aqui agora também para a gente caminhar para o encerramento aí dos nossos trabalhos aqui hoje. Então, eu quero agradecer a todos vocês que são parceiros nossos, que estão aí, sempre dando essa força, sempre aí, segurando. Fazer uma vigília. Segurando o braço. Amém. Obrigado, pessoal. Aí, vamos para as mensagens ali agora para a gente encerrar, porque é sempre bom falar com o nosso público, o povo que está aí, prestigiando aí esse programa, esse podcast. Irmã Creuza tá chamando pra fazer uma Irmã vigília. Creuza lá, vamos fazer a vigília? Vamos, irmã Creuza. Chega pra cá, tá faltando a senhora aqui. Glécia, Deus abençoe cada um de vocês. Agora eu fiquei curioso com aquela primeira Pastor mensagem Nilton, que vocês grande estavam homem lendo. de Deus. Deus abençoe cada um de vocês, Pastor Nilton, grande homem de Deus, Dona Glécia. Piauí. Piauí, é do Piauí. É do Piauí. Estamos atentos. Antônio Carlos. Antônio Carlos Deve ser aí, o ó. Pastor Antônio Carlos está lá atento. Deve estar na praia em Maceió. Eduardo Barreto Santos, Deus abençoe a vida de vocês, ensino precioso. Eduardo. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Olha lá, ó, Antônio Carlos lá, ótimo. Olha, eu tenho um homem celular. Foi uma bênção. Meu Deus. Forte igreja. Forte igreja. Kelly Lopes. Kelly Lopes. Irmã Kelly. Ó, Leila lá, Leila Costa. Vamos para a vigília ouvindo esses homens de Deus. Eita, Leila, vai mesmo, viu? Primeira vez assistindo Kelton, o programa. Várzea Parabéns, Nova. muito bom. Quem é? Kelton, Pastor Kelton, Nova? É. O pastor é o pastor de Luan? Não, é de outro outra pastor. igreja lá, amigo nosso. Leila Costa ali, palminhas, parabéns. Rilza. Rilza Capim Barbosa. Grosso. É de Capim Grosso? É. Rapaz, Capim Grosso, Várzea Nova, Piauí, Salvador. Olha lá, Antônio novamente, ó. Toda essa sabedoria vem de Deus. Deus. Amém. Rapaz, a gente, glória a Jesus. Glória a Deus por esse povo aí em peso aqui hoje, hein? Muito bom. Muito bom. Massa. Bom demais. mais aí, Tem mais aí? Tem, não deu ver. Tem? Rapaz, a gente falando mais. Ana Sandro Carina. Silva. Sandro Silva. Ana Carina e Sandro aqui de Bonfim, acompanhando. Bênção de Deus. Privilégio de conviver e não deu para ler. Tempo precioso. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Abraços. Jackson. Aí, ó. Nádia. Salvador, Bahia. Rapaz, vocês vão ter que... Maravilha, Jonathan Silva. Silva, Aí, maravilha. Eu acho que é Capim Capim Grosso. Grosso. Capim Grosso. Grande pastor Levi Nilton. Capim Grosso. Tô Meu dizendo, Deus. Capim Grosso, Várzea Nova e Salvador hoje aqui, bateu. E Umburanas, né? Umburanas. Sandro. Olha lá, Sandra, vou terminar de ler agora. Bênção de Deus, privilégio de conviver com esses amados, sempre presente Em nossas vidas. Amém, meu irmão. Um abraço, Sandro, Karina. Um abraço. Que Deus possa abençoar a vida de cada um imensamente, em nome do Senhor. Um abraço. Pastor Kelton, Várzea Nova. Várzea Nova de Figueiredo. Pastor Kelton Figueiredo. Maria Creuza, olha lá. Antônio, você é uma bênção na minha vida e na vida da minha... O quê?
e na vida da minha família, deve ser. Eu agradeço. Eu agradeço a Deus pela sua família. Te amo, você sabe disso. Eu sei, minha irmã. Você é uma mãe para mim, Creuza. Assim como eu sempre digo, não vou dizer não, porque pode dizer, vou dizer que eu sou racista. Ela tá dizendo que vem, ela disse que vem. É forte, igreja. Thales. Da onde é? Forte, igreja, é lá de Umburanas. Thales O Gama. líder dos jovens. Né? E o Daí Barbosa, aí, ó. Deus continue abençoando o irmão Antônio. E o Daí. Homem de Deus. Amém, minha irmã. Tempo precioso. Cardoso. Salvador também. Aí, Deus abençoe. De Salvador, é? Salvador. É. A barba do Antônio lá de Arão. Oh, Jesus. Muito bom esse programa. Oh, glória a Deus. Érica Parabéns a Ferreira todos vocês. Batista de Carvalho. Érica. Umburanas. Umburana, Bahia. Amém. Deixa eu olhar aqui se aqui no Zap. Vamos lendo aí esse daí. Deixa eu olhar se aqui no Zap tem mais alguma. Tem mais aí, ó? Close. Tem Rio Grande do Norte. Uau, Rosa. Rio Grande do Norte. Tá aqui no meu Zap. Aqui, Aí no então, Zap aí é do Rio Grande do Norte. E Caramba, Lorival. hoje- Lorival e Rosa, Rio Grande do Norte. Jonathan Silva colocou aqui. Estamos precisando de um pastor desse. Alagoinhas. Essa questão. Passou aqui, Rogério Antônio. Luiz lá, o Rogério colocou. Muito bom essa questão, Antônio. Maravilha, Rogério. Aí um abraço a Mara e aos meninos aí. Alagoinhas. Povo de Bonfim. Dida, Alagoinhas também? Tá aqui, mandando aqui pra mim. Fala aí de Alagoinhas Alagoinhas. pra gente. Dida, Deus abençoe. Helenilda. Dida e Felipe. E Felipe aí, É, Alagoinhas. lá de Alagoinhas. Então, gente, maravilha. Que bênção foi estar aqui hoje, né? Esse tempo precioso. Muito obrigado você que estava aí, que deu aí, que mandou sua mensagem, que esteve com a gente aqui até essa hora. Passamos um pouco da hora devido aos contratempos da energia também. Mas glória a Deus por todas as coisas. Jackson, meu irmão, um abraço. Obrigado. Vocês estão longe para eu pegar na mão. Mas, Edivaldir, Newton, amigos do coração, pastores abençoados, obrigado por estar aqui, por aceitar nosso convite. Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça a cada dia. Teremos Amém. outras oportunidades. Teremos mais outras oportunidades. E você que está aí, Deus que Deus abençoe, continue muito abençoando sua vida e continue orando por esse projeto, continue orando por as nossas vidas. Que Deus abençoe as suas famílias. Vá em paz, boa noite para você e até a próxima terça-feira, se assim o Senhor nos permitir. Valeu, um abraço.